Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você, gratuitamente, um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 61º programa Sã Doutrina, programa de número 61, e nós estamos estudando o grande tema da Cristologia. Mais especificamente, estamos estudando o seguinte tema, a doutrina da expiação. E no programa anterior nós vimos a extensão da expiação. Aqui vai um breve resumo, nesse início de programa, do que nós vimos no programa anterior. Em primeiro lugar, nós vimos que as profecias messiânicas do Antigo Testamento, elas já ensinavam de alguma forma, elas ensinam de alguma forma sobre a verdade da doutrina da expiação limitada, da doutrina da expiação definida. Em segundo lugar, nós vimos que a Bíblia claramente ensina que o efeito da obra de Cristo nunca foi meramente tornar possível a expiação, mas foi sim claramente reconciliar homens com Deus e fazê-los realmente pessoas possuidoras da salvação, da vida eterna. Em terceiro lugar, nós vimos que a Bíblia também indica de várias formas, de várias maneiras, a verdade de que Cristo deu a sua vida por um número definido, por um número específico de pessoas. E nesse ponto, nós estudamos 4 expressões que ensinam sobre essa verdade. Nós vimos o significado da expressão por seu povo. Cristo veio morrer por seu povo, por seu rebanho, pela igreja e pelos eleitos. E todas essas 4 expressões e as suas variações, elas apontam para a verdade de que Cristo, quando veio a esse mundo, se encarnou, foi até a cruz, morreu, ressuscitou. Ele fez uma obra na cruz do Calvário para um número específico, inumerável, mas específico de pessoas. Ele veio salvar o seu povo, ele veio salvar o seu rebanho, ele veio salvar os eleitos, ele veio salvar todos aqueles que se arrependem e creem nele. Isso só é possível pela sua graça. E, de novo, é um número específico, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos enumerar, segundo o texto lá de João. Não é um povo pequeno, é um povo grande, é uma multidão inumerável, mas que Deus sabe exatamente quem são, até porque foi Ele que proporcionou essa salvação. Na verdade, foi Ele que salvou, efetivou a salvação. Deus elege, o Filho executa a obra da salvação e o Espírito Santo aplica essa obra da salvação naqueles que fazem parte do seu povo. Vimos também que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar o seu povo. E o seu povo é formado por quem? Por aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus é formado pelas pessoas que se arrependeram e continuam se arrependendo, que creem e continuam crendo no Senhor Jesus Cristo. Vimos também que a expiação de Cristo, ela foi uma obra intencional, não foi uma obra aleatória, onde o X da questão foi deixado para o homem. Não. Cristo veio cumprir uma missão, e ele cumpriu essa missão perfeitamente. Ele veio realizar uma obra, e ele realizou essa obra perfeitamente. Essa obra não pode ser frustrada pelo homem. E vimos que Cristo, ele realmente, efetivamente, ele salva pessoas. Vimos também, em penúltimo lugar, que os propósitos de um Deus ilimitado, soberano, perfeito, santo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, não pode, de forma nenhuma, ser frustrado pelo homem limitado, pequeno, dependente. E por fim, nós vimos que quando nós nos debruçamos sobre um assunto tão maravilhoso, tão profundo, tão excelso quanto esse, a doutrina da expiação definida, nós devemos, quando nós queremos entendê-lo de forma correta, e esse deve ser o nosso propósito, nós devemos manter o equilíbrio bíblico. Isso significa, de modo prático, que nós devemos considerar a verdade bíblica da soberania de Deus e a verdade ensinada também nas Escrituras da responsabilidade humana, ok? Então, dito isso, no programa de hoje, nós estudaremos algumas das principais objeções à doutrina da expiação definida. Primeiramente, antes de entrarmos no nosso assunto, nós ofereceremos aí um breve esboço
para a gente ter uma ideia daquilo que nós vamos estudar no programa de hoje. Então vai ser projetado aí para você, preste atenção. Nosso tema, né, as objeções à doutrina da expiação definida, e nós faremos o nosso estudo considerando esses 3 tópicos. Em primeiro lugar, nós veremos as passagens que ensinam que Cristo teria morrido pelo mundo. Em segundo lugar, nós veremos as passagens que ensinam que Cristo teria morrido por todos os homens. E nós também refletiremos sobre a ideia de que a oferta universal de salvação na pregação da palavra, ela pressupõe uma expiação universal. Será que é assim mesmo? Tá? Nós vamos ver então cada um desses tópicos. Antes de entrarmos propriamente no nosso estudo de hoje, uma breve consideração inicial. Lembremos que a doutrina da expiação definida, ou da expiação particular, ou também chamada mais de expiação limitada, ela tem sido questionada ao longo dos séculos por vários grupos. E as principais objeções apresentadas são aquelas que nós colocamos nos nossos 3 tópicos. Então vamos estudar o primeiro desses tópicos, né? Então o primeiro ponto aqui que nós vamos refletir é que existem passagens que ensinam que Cristo teria morrido pelo mundo todo. E mundo aqui significando pessoas, todas as pessoas que fazem parte do mundo em todas as épocas. Tá? Então vamos ler algumas passagens e depois nós vamos refletir sobre o ensino dessas passagens, tá? O ensino geral dessas passagens. Então a primeira passagem que nós vamos ler é João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado pelo evangelista João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma passagem utilizada para se dizer que Cristo realmente morreu por todas as pessoas que fazem parte de todo o mundo em todas as épocas. Né? Então, quando nós lemos, principalmente a parte B, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, muitas pessoas vão concluir que Cristo morreu por todas as pessoas. Mundo aqui significa pessoas que fazem parte de todo o mundo. Muitas pessoas vão fazer essa conclusão. Uma segunda passagem, João 3,16, a chamada miniatura do Evangelho, o texto mais utilizado, texto maravilhoso, que fala de modo claro ali sobre a mensagem do Evangelho. Lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando se lê de modo mais rápido, pode-se concluir que, porque Deus amou ao mundo, e mundo que significando, muitas pessoas vão concluir que são pessoas de todas as pessoas, na verdade, todas as pessoas do mundo todo, de todas as épocas, e ali no meio, no meio ali do versículo, quando diz para que todo, as pessoas vão frisar o todo e esquecer do que vem logo depois, todo o que nele crê, mas muitas pessoas vão frisar o todo e vão concluir, olha, Deus realmente amou todas as pessoas do mundo todo, e Jesus Cristo foi dado para todo, ele veio salvar todas as pessoas do mundo todo. Essa é a conclusão que muitos vão ter. Tá? Próximo texto, 1 de João 2, está escrito assim: e ele, aqui no caso ele é o Senhor Jesus Cristo, tá? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui, a princípio, muitas pessoas vão concluir que Cristo realmente lhe propicia a salvação, propicia a resolução dos pecados para as pessoas, para todas as pessoas do mundo todo, de todas as épocas. E o último texto, 1 de João 4:14, está escrito assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aqui a expressão Salvador do mundo, na opinião de muitas pessoas, significa todas as pessoas do mundo todo. É o mundo todo, tá? Então, aqui são 4 textos que normalmente são utilizados para ensinar exatamente isso. Tá? E aqui uma primeira consideração, nós temos que relembrar o contexto aqui, do nosso argumento, é que os que discordam
da doutrina da expiação definida, eles partem do princípio que, como nós dissemos, né, que Cristo morreu pelo mundo. Logo, ele morreu por todas as pessoas que fazem parte do mundo e de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os tempos. E nesse caso, a palavra mundo, ela diria respeito a todos os indivíduos que constituem a humanidade. Esse seria o raciocínio, então, daqueles que defendem a chamada expiação ilimitada. A expiação que foi dada para todas as pessoas, todos os indivíduos, de toda a humanidade, de todos os tempos. Ok? Esse seria, de forma resumida, o raciocínio. Contudo, entretanto, e aqui vai a nossa primeira observação, nem sempre a palavra mundo possui o sentido genérico e geral. Nem sempre mundo significa todas as pessoas de todo o mundo. Ok? Vejamos aqui dois textos em que a palavra mundo possui um sentido não ilimitado, mas um sentido mais restrito e limitado. Duas passagens, vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, acompanhe a leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E aqui especificamente não está citado a palavra mundo, a expressão mundo, mas a ideia por detrás dela, né, no todo ou no toda. Então perceba que nesse texto que nós lemos aqui de Lucas 2:1, embora não tenha a expressão mundo, mas tem a expressão toda, né, que também poderia ser todo, no caso aqui é toda porque fala da população, tá? Então está no feminino. Mas perceba que toda a população não significa todos os indivíduos em particular. Obviamente nem do mundo, aqui é restrito, toda do Império Romano, e mesmo assim nós temos que considerar a seguinte questão. Quem são as pessoas que fazem parte da população do Império Romano? Será que são todas as pessoas? Ou aqueles que o Império Romano classifica como população? Tá? Então essas são questões que nós não temos condições de entrar em todos os pormenores, mas o nosso ponto aqui é deixar bem claro que toda ou todo nem sempre significa todas as pessoas do mundo, mas todos num sentido mais específico. E agora sim nós vamos ver um texto que fala da expressão, que cita a expressão mundo. Próximo texto, acompanhe, João 12, 17 e 19, está escrito assim: Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Perceba aqui que mundo aqui não significa definitivamente todos os indivíduos da humanidade. Embora a expressão aqui seja mundo, não significa mundo no sentido amplo, completo, e muito menos todos os indivíduos que fazem parte de todo o mundo, de toda a humanidade. Aqui especificamente um grupo específico de pessoas. Então, só para a nossa reflexão. Então, prestemos atenção, considerando tudo que nós vimos até agora, né, os 6 textos que nós lemos. Os 4 primeiros, onde a princípio, numa leitura mais rápida, daria base para pensar que Cristo morreu por todos os indivíduos de toda a humanidade, de todos os tempos. Depois nós lemos 2 textos, um onde tem a expressão todo ou toda, e outro texto que tem a expressão mundo. Mas tanto todo não significa todas as pessoas de todo o mundo, de toda a humanidade. E nem o mundo significa todo mundo, nem muito menos todos os indivíduos que fazem parte da humanidade toda. Mas é um número restrito, específico de pessoas. Nós podemos então chegar à seguinte conclusão. Nós podemos concluir que o ensino correto das passagens, quando a palavra mundo está incluída, indicam que Cristo morreu não somente pelos judeus, mas Cristo morreu pelo seu povo. E o seu povo é formado por pessoas de todas as nações. E Cristo tem os seus eleitos em todas as nações. E no seu povo estão incluídos judeus e gentios.
Então, quando nós lemos com atenção, considerando aquilo que está antes, considerando aquilo que está depois, considerando todo o livro, né, no caso, um evangelho ou uma carta, quando nós consideramos toda a revelação da Escritura, nós vemos que Cristo veio para salvar o seu povo. E Cristo tem o seu povo, né, os seus eleitos, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Ocidente, no Oriente, no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte. Tem pessoas no século XXI, no século XX, no século XIX, antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo tem os seus eleitos, o seu rebanho, a sua igreja invisível, que é formada por indivíduos de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as etnias, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas não por todas as pessoas de toda a humanidade. Mas ele tem os seus eleitos em todos os tempos, em todos os povos. São coisas muito, muito diferentes. Ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, onde nós vamos analisar brevemente algumas passagens, né, que ensinariam que Cristo teria morrido por todos os homens. Tá? Tem alguns aspectos parecidos com o nosso primeiro ponto, mas tem alguns aspectos distintos também. Então, algumas passagens, vamos lê-las e depois fazer as considerações. Romanos 5,18 está escrito assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a princípio, né, quando nós lemos de modo mais rápido, sem fazer muitas considerações, nós podemos chegar à conclusão de que por um só ato de justiça, o ato de Cristo, veio a graça sobre todos os homens. E aqui todos os homens, significando todas as pessoas, todos os indivíduos que fazem parte de toda a humanidade. Será que é isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Né? Como nós entendemos a expressão todos? Né? Cristo, ele veio realmente salvar a todas as pessoas individualmente, de todos os tempos, toda a humanidade. Se ele veio salvar todas as pessoas de todos os tempos, de toda a humanidade, então seu propósito foi frustrado, porque nem todas as pessoas serão salvas. Como entender então essas questões, que são muito sérias? Vamos para o nosso próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De novo a expressão todos, né? Ele morreu por todos. Quem são esses todos aqui? Será que realmente são todos os indivíduos de toda a humanidade? Ou é um todos mais específico? Próximo texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, está escrito assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O outro texto também desafiante para o nosso tópico aqui, né? Próximo texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 agora, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mais um texto, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Próximo texto, Hebreus, mais dois textos. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem.
Perceba que nesse texto que nós acabamos de ler, Hebreus 2, 9, o que significa o final ali do nosso texto, né? Provasse a morte por todo homem. Quem é esse todo homem? O que significa isso? E o último texto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Um texto desafiante, né? Quem é esse? Quem são esses, né, que fazem parte desse nenhum pereça? E senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem são esses todos aqui? Quem são esses todos aqui? Nós temos que ter bastante cuidado quando nós vamos refletir nessas questões. Então, algumas considerações sobre, basicamente duas considerações agora, sobre o que nós lemos aqui nesses textos. Então, em primeiro lugar, o óbvio, né? Os que discordam da doutrina da expiação definida ou da expiação particular, defendem que a expressão todos diz respeito a absolutamente todos os indivíduos de toda a humanidade, de todos os tempos. Né? Que realmente Cristo veio para salvar a todas as pessoas que fazem parte da humanidade. Então é só lembrar do argumento, tá? Entretanto, a palavra todos possui, às vezes, um sentido não sempre genérico, que diz respeito a todos. Todos nem sempre significa todos. Né? Pelo menos não nesse sentido. Todas as pessoas que fazem parte de toda a humanidade. Às vezes, todos possuem um sentido mais restrito e indica todos referentes a uma classe particular de pessoas. Vamos ver isso? Será que nós estamos inventando isso? Vejamos isso em pelo menos dois textos. 1 Coríntios 15, 22. Preste atenção. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Preste atenção. O primeiro todos, né, quando o texto diz, porque assim como em Adão todos morrem, obviamente, olhando para toda a Escritura, nós sabemos que em Adão todos estão mortos. Então esse primeiro todos, à luz de toda a Escritura, nós sabemos que realmente significa todos. E aí nós podemos fazer pelo menos uma pergunta. Existe algum ser humano, depois de Adão, que não está morto no pecado? Existiu algum ser humano, depois de Adão, que nasceu vivo espiritualmente? Você sabe que não. Nós sabemos que não. Todos os herdeiros do primeiro Adão, eles estão todos, e aqui todos significa no sentido amplo, não é restrito, é amplo. Todos em Adão nascem espiritualmente mortos. Como que a gente sabe disso? Primeiro, porque a Bíblia ensina. Segundo, pela experiência. Né? Olhando para a história interpretada pelas Escrituras, nós sabemos disso. Então, primeiro, todos significa todos de forma ampla, irrestrita. Todos realmente são todos os indivíduos de todos os tempos, de toda a humanidade, de tudo quanto é lugar. Agora preste atenção se é o todos da segunda parte do texto tem o mesmo significado. Então, olha só. Primeiro todos diz respeito a todos mesmo. Já o segundo todos diz respeito aos que pertencem a Cristo. Detalhe, nem todos estão nessa condição. Isso é óbvio, mas às vezes nós nos esquecemos. De modo irrefletido, nós olhamos para o texto e concluímos, bom, porque assim como em Adão todos morrem, todos significa todos, né, de forma irrestrita, assim também todos serão vivificados em Cristo. Será que os dois todos têm o mesmo significado? Claro que não. E por que claro que não? Porque olhando para as Escrituras com cuidado, nós chegamos a essa conclusão. Todos os que estão no primeiro Adão, eles estão todos irrestritamente mortos. Todos os que estão em Cristo realmente são vivificados. Com um detalhe, nem todos estão em Cristo. Então nós podemos concluir, honestamente, que o primeiro todos é irrestrito. O segundo todos possui um aspecto restrito. Todos os que estão em Cristo. E nem todos estão
em Cristo. Então, claramente, o primeiro todos, repito pela última vez, é irrestrito, e o segundo todos possui um aspecto mais restrito. Diz respeito a todos, mas aqueles que estão em Cristo. Em Adão, todos estão em Adão a princípio. Todos nascem em Adão. Mas nem todos nascem no segundo Adão. Se não for a misericórdia e a graça de Deus, em Cristo, nós não estamos no Senhor Jesus Cristo. É somente pela graça de Deus que aqueles que estão em Cristo estão em Cristo. Ok? Então perceba que a gente lê o texto e esquece às vezes do contexto mais imediato e do contexto da Escritura toda. Quando nós consideramos o contexto mais imediato, Paulo não está ensinando, obviamente, que todas as pessoas serão salvas. Ele não ensina isso. Nem em Coríntios, nem em Romanos, nem em nenhuma carta e nenhum livro das Escrituras ensina isso. Então nós devemos lembrar desses pontos para jogar luz no nosso texto. Vamos agora para o segundo texto. São dois textos, né? Então, próximo texto, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, está escrito assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Como entender, né, essas expressões aqui? Será que em todos os lugares que aparece todas, realmente significa todas de todas as épocas, todas as pessoas, todos os indivíduos? Ou em algum momento, alguma todas aqui significa um grupo específico? Então vamos com calma. Então, o primeiro todas diz respeito a todos mesmo. E como que nós chegamos a essa conclusão? É só reler o texto. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Na verdade, esses dois primeiros todas aqui diz respeito a todos ou todas de forma irrestrita. A pergunta que nós podemos fazer aqui para provar é: existe alguém que não esteja sobre a soberania do Senhor Jesus Cristo? Você sabe que não, biblicamente não. Não existe nada que esteja acima de Deus, acima de Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas. Justos, ímpios, todos. Nesse sentido. Agora, no finalzinho, o último todas diz respeito a um grupo específico, a igreja. E nem todos fazem parte da igreja, né? O segundo todas diz respeito à realidade específica ao seu corpo, formado pelo seu povo, a igreja invisível. Então perceba que o texto, considerando o contexto imediato, né, a carta de Paulo aos Efésios, no caso aqui, e quando a gente olha para a Escritura toda, nós vemos que às vezes todos ou todas têm um aspecto irrestrito, sem restrição, e às vezes tem um aspecto mais restrito. É o todos mesmo, mas de um grupo específico. Às vezes fala do domínio de Cristo sobre tudo que existe, irrestritamente. Às vezes o domínio que ele tem sobre a igreja, restritamente. É toda a igreja, mas nem todo mundo faz parte da igreja. Então nós devemos atentar para essas questões também. Perceba também que a expressão todos também pode significar todas as espécies de classes. Por exemplo, um texto, Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí a gente olha de modo mais rápido e fala, então é todos, de modo irrestrito. Não. No contexto ali de Tito, ele está falando sobre servos e senhores. Então Cristo, a graça de Deus em Jesus Cristo, ela salva senhores, ela salva servos, ela salva patrões, ela salva empregados. Ela não salva todos os patrões e todos os empregados. Não é isso que o texto está trabalhando. Mas ela salva de modo indistinto. Pessoas mais ricas, pessoas mais pobres. Pessoas que estão dentro de uma hierarquia no primeiro lugar e aquelas que estão em último lugar. De forma indistinta. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No contexto ali de Tito, senhores e servos. Ok? E aqui uma observação bastante importante. Se todas as passagens citadas por aqueles que negam a doutrina da expiação limitada, da expiação definida, elas fossem
interpretadas, né? Se elas tivessem que ser interpretadas no sentido absoluto, preste atenção, algumas delas ensinariam que todos os homens, eles necessariamente seriam salvos. E isso é algo que definitivamente não é ensinado nas Escrituras e, na verdade, nem eles creem nesse ensino. Só para a gente notar esse aspecto contraditório. Né? Se realmente essas ou várias dessas passagens fossem interpretadas, tivessem que ser interpretadas de forma absoluta, todos, sempre significando todos, sem fazer as distinções, então nós concluiríamos algo que a Bíblia não dá base. Que esse algo? Que Deus realmente salva todas as pessoas, indistintamente. Nesse caso, o universalismo estaria certo, não existiria inferno, e a gente sabe que o universalismo é uma heresia, e o inferno, ele existe. Tá? Próximo texto que nós vamos ler, Romanos 5,18, está escrito assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Quando nós lemos de forma mais rápida, nós achamos, né? Bom, se todos foram contaminados pelo pecado, então, pela graça, todos serão justificados. Quem são esses todos ali em Romanos? O texto está claro. Se você ler Romanos, a gente está em Romanos 5. É só voltar. Leia 1, 2, 3, 4 e chega no 5. Paulo está falando que tanto os judeus, todos estão perdidos em Adão, gentios, todos estão perdidos em Adão, e que pela graça de Deus, tanto judeus em Cristo, pela graça de Deus, quanto gentios, pela graça de Deus em Cristo, eles são salvos. Não está falando de todos, indistintamente, irrestritamente. Ele está falando de todos os judeus em Cristo, todos os gentios em Cristo, eles são, pela graça de Deus, salvos. Nem todos os judeus estão em Cristo, nem todos os gentios estão em Cristo. Então devemos necessariamente levar em conta essas informações. Próximo texto, Hebreus 2, 8 e 9. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Preste atenção aqui, principalmente nessa última expressão. O todo homem aqui faz parte, obviamente, do povo de Deus. O todo não diz respeito aos que se perdem finalmente. Aí seria uma contradição. Cristo morreu por alguém que se perderia. Cristo, então, teria morrido por alguém que vai se perder finalmente. Aí, nesse caso, o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente, o que é um absurdo. O todo aqui diz respeito a todo homem que faz parte do povo de Deus, obviamente. E Hebreus capítulo 2, versículo 10, que é a continuação do texto, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Preste atenção que o contexto aqui de Hebreus diz respeito a o povo de Deus. O contexto diz respeito ao povo de Deus. Então todas as expressões, elas devem ser interpretadas à luz desse contexto. O versículo deve ser interpretado à luz do contexto geral. Aí nós vamos ter aos poucos a ideia do que significa esse todos. O que significa esse todo homem? Tem um aspecto mais irrestrito ou mais restrito? Chegamos agora ao nosso último ponto. A ideia de que a oferta universal de salvação, na pregação da palavra, ela pressupõe uma expiação ilimitada. Ou seja, quando uma pessoa ela prega o evangelho genuinamente, ela tem que pressupor que todas as pessoas são salvas. Que a expiação realmente
que Cristo morreu por todos e que a expiação realmente ela é ilimitada. Será que essa ideia é verdadeira? E aqui nós vamos fazer brevíssimas considerações, tá? É a parte menor aqui do nosso estudo. Então preste atenção. Os que discordam da doutrina da expiação definida, da expiação particular, da expiação limitada, eles afirmam que se Cristo não morreu por todos os homens, então a oferta universal da salvação, a oferta do Evangelho, ela não pode ser oferecida a todos de forma sincera e com boa vontade. Então, esses irmãos vão dizer, olha, se vocês creem que a salvação ela é limitada, ela é definida, ela é particular, então vocês são falsos quando vocês pregam o Evangelho. Porque para ser autêntico na pregação do Evangelho, eu tenho que pressupor que Deus realmente salvou a todos. E deixo o X da questão para a pessoa responder. Será que é assim mesmo? Como entender essa questão? E preste atenção na nossa resposta. Primeiramente, é necessário entender que a oferta universal de salvação não inclui, nunca incluiu e não vai incluir, jamais, a declaração de que Cristo fez expiação por todas as pessoas. Ou seja, a boa notícia, preste atenção, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, não é que Cristo morreu por todas as pessoas. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho, é que Cristo, ele salva aqueles que se arrependem e creem nele. A boa nova é que em Cristo existe perdão. Em Cristo existe redenção, salvação para todas as pessoas que se arrependem e creem e confiam e descansam nele. Evangelho não é a mensagem que diz que Jesus Cristo, ele expiou todos os pecados de todas as pessoas. O Evangelho é a mensagem que diz, João 3,16, corretamente interpretado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo elemento de inclusão, todo. Agora vem o elemento de exclusão. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho deixa bem claro que a boa nova é que há esperança, há perdão, há salvação, se você se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A boa nova, ela é proclamada lembrando dessas verdades. Não é boa nova dizer que Jesus Cristo ele morreu por todas as pessoas. Você não vê isso nas Escrituras. A boa nova, ela é a mensagem que deixa bem claro que em Deus, em Cristo, existe perdão, existe esperança. A obra de Cristo é totalmente suficiente para pagar todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. E quando você se arrepende verdadeiramente, crê verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, você está perdoado. E você só fez isso pela misericórdia e pela graça de Deus. E é importante também lembrar que, embora o arrependimento e a fé sejam necessários para a salvação, não existe salvação sem arrependimento e fé. Quando existe arrependimento e fé, é pela graça e misericórdia de Deus. Esses são os 3 pontos que nós, então, queríamos compartilhar com vocês. Vamos terminar o nosso programa de hoje fazendo as seguintes considerações e aplicações. Em primeiro lugar, devemos ter consciência de que os nossos pressupostos, certos ou errados, eles influenciam a leitura da Escritura. Devemos ter consciência disso. Devemos orar, pedindo pela iluminação do Espírito Santo para compreender a sua palavra, para tirar de nós os pressupostos errados e colocar no nosso coração os pressupostos que vêm da sua palavra. Devemos estudar com cuidado e seriedade as Escrituras, estudando o contexto histórico e literário dos textos bíblicos e clamando sempre, em primeiro lugar, pela iluminação do Espírito Santo. Porque quando eu vou com pressupostos errados para as Escrituras, eu vou fazer com que ela fale alguma coisa, ou melhor, eu vou interpretar de uma maneira errada as Escrituras. E fazer com que ela fale de alguma forma aquilo que ela não fala,
mas aquilo que o meu coração quer que ela fale, ok? Em segundo lugar, lembremos que o Senhor Jesus Cristo morreu não somente por judeus, mas por gentios também, ou seja, por pessoas de todas as nações. Jesus Cristo morreu por pessoas de todas as nações, embora não por todas as pessoas de todas as nações. Terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por todos aqueles que fazem parte do seu povo, a igreja invisível, os eleitos, aqueles que se arrependem e continuam se arrependendo dos seus pecados e que creem e continuam crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lembre-se também que a genuína pregação do Evangelho, ela chama a todos, aí todos no sentido irrestrito. A genuína pregação do Evangelho chama a todos os homens a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem as suas vidas no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso deve ser feito de forma sincera e com boa fé. Mas lembre-se também do seguinte: muitos rejeitarão e não aceitarão essa mensagem. Segundo lugar, o plano de Deus é perfeito e ele conhece os seus, até porque os seus são aqueles que ele mesmo elegeu. Um outro aspecto, dentro disso que acabamos de falar, é que somente Deus sabe quem são os seus eleitos. Não cabe a você nem a mim querer adivinhar. Cabe a nós, primeiro, olharmos para nós mesmos, fazermos uma autoanálise para saber se nós estamos em Cristo. Você já se arrependeu e continua se arrependendo dos seus pecados? Você já creu e continua crendo no Senhor Jesus Cristo? Se sim, graças a Deus. Agora você tem a missão de proclamar o Evangelho e deixar os resultados com Deus. Porque como nós vimos, só Ele sabe, aqueles que fazem parte do seu povo. Obviamente também você é chamado a saber. Você é chamado a ter a certeza da sua salvação. Você não é salvo por ter certeza da salvação. Você é salvo pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas você é chamado a buscar, sim, ter uma segurança da sua salvação. Quanto mais você olhar para você, menos você vai ter essa segurança. Quanto mais você olhar para Cristo, mais você vai ter essa segurança. Lembre-se que só Deus sabe aqueles que fazem parte do seu povo, e no fim dos tempos, todos os aspectos e todos os detalhes vão se encaixar. Até porque o plano não é nosso, o plano é de Deus, e o plano dele é perfeito. Não é para gerar confusão, mas segurança na vida do seu povo. Um outro aspecto importante é que, inclusive, aqueles que têm dificuldade com essa doutrina, tendo uma vida de arrependimento e confiança em Cristo, obviamente eles são salvos, são eleitos, mesmo tendo, por algum motivo, dificuldade com a doutrina da expiação limitada e também com a doutrina da eleição. É possível que alguém que creia na doutrina da eleição e na doutrina da expiação limitada, mas se essa pessoa não se apoiar a sua salvação, não apoiar a sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas em qualquer outra coisa, por exemplo, no seu conhecimento teológico dessas doutrinas, ela, por enquanto, não é salva. Não apoie a sua salvação no seu conhecimento teológico, porque conhecimento teológico não garante salvação, não salva. Quem salva é Deus, a graça de Deus operando fé em nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Deus nos salva, graciosamente operando arrependimento e fé e nos fazendo confiar e descansar no Senhor Jesus Cristo. Conhecimento teológico sobre a doutrina da expiação limitada ou particular ou definida e conhecimento teológico sobre eleição nunca trouxe, não traz e nunca trará salvação. É a graça e a misericórdia de Deus operando arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto importante é, esteja certo, estejamos todos nós certos de que as doutrinas da expiação definida e da eleição, elas são totalmente fiéis ao ensino da palavra de Deus. Lembremos que os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são santos, bons e soberanos, e ele realmente salva aqueles que ele intenta salvar. Jesus Cristo veio não para abrir uma possibilidade de salvação, deixando o X da questão ao ser humano. Não, definitivamente não. Mas ele veio realmente para salvar,
para resgatar, para redimir aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele veio salvar o seu povo e ele realmente salva. Você que não crê em Cristo, lembre-se de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não crê em Cristo, creia, conheça e assim creia no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único que promove verdadeira esperança, verdadeiro perdão, verdadeira transformação, salvação, reconciliação com o Pai. Volta para o nosso verdadeiro lar. Se você não crê, creia no Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é cristão, se você já crê no Senhor Jesus Cristo, dê glórias a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Que a sua vida seja cheia de gratidão a Deus por isso. Lembre-se que você só o escolheu porque antes Ele o escolheu. Você só crê nele porque antes Ele despertou fé em você. Você só tem vida porque Ele deu vida a você. Você só o ama imperfeitamente, mas sinceramente, porque Ele te ama de modo perfeito e está moldando o Senhor Jesus Cristo, a restauração da imagem dele em você. A Ele toda honra e toda glória. Nós chegamos então ao final do nosso programa Sã Doutrina de hoje e eu quero terminar fazendo uma indicação bibliográfica para que você possa se aprofundar e alargar mais os seus conhecimentos sobre esse tópico. O livro do teólogo B.B. Warfield, recentemente lançado no mercado editorial brasileiro, O Plano da Salvação, das editoras Thomas Nelson Brasil e da editora Pilgrim. Tá? Você pode aqui, na leitura desse livro, ampliar o seu conhecimento sobre o nosso assunto, o plano da salvação, que está totalmente ligado ao que nós estudamos hoje, a doutrina da expiação definida. Sendo assim, bons estudos, até o nosso próximo programa, onde nós veremos algumas abordagens contemporâneas ao nosso assunto. Algumas abordagens, alguns entendimentos contemporâneos à doutrina da expiação definida. Bons estudos e que Deus muito o abençoe.